Oratória com liberdade. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre os dois discursos do Bolsonaro. Não estou defendendo parte política, não vou entrar na parte de crise, mas sim na análise técnica dos dois discursos do Jair Bolsonaro. Primeiro ponto importante, nós temos que entender, para se comunicar no momento de crise, você precisa entender que tem que haver uma diferenciação na sua linguagem. A linguagem mudou e você vai perceber isso ao longo desse processo que nós estamos aí trabalhando à distância, a importância de se comunicar com credibilidade. Então nós temos aí dois discursos que eu considerei da seguinte forma. O primeiro discurso não foi assertivo, ele teve alguns pontos que eu vou colocar aqui para vocês. E o segundo ponto, ele conseguiu ser assertivo e aí nós vamos trabalhar isso daí. Claro que tem sempre o que melhorar, mas o primeiro ponto, vamos lá. Quando você está numa crise, gerenciando, liderando uma crise, você tem que observar muito bem as palavras. Você precisa passar confiança, você precisa passar autoridade ao invés de poder. Então, infelizmente, naquele primeiro, falo infelizmente porque as pessoas ficaram muito impactadas e muitas pessoas me pediram em inbox, me pediram em vários lugares, Cristiane, analisa para nós, porque realmente nós precisamos entender o que aconteceu. Então, o primeiro discurso dele, ele foi reativo. Então, a linguagem que ele utilizou foi uma linguagem pesada, ele foi direto ao ponto, ele colocou o seu modelo mental, o que ele pensava, e não conseguiu entender o que a população, que são, basicamente, eu vou colocar como cliente dele, como as pessoas, a nação. Não, ele não fez isso, ele foi no modelo mental dele, então ele teve uma questão muito ruim aí nesse aspecto. Outro aspecto, ele tem um tom de voz muito agravado. Então, diante disso, o tom de voz agravado, ele passa uma questão ali de poder, não é nem de autoridade, de poder. Ou seja, aquela voz mais agravada, ela traz a sensação de que a pessoa está mandando, tá? Então, a postura dele foi uma postura bem pesada. E aí ele não conseguiu passar uma mensagem que gerasse confiança. E aí aquilo ali ficou impactado. E tanto que para depois corrigir isso, ele veio para o segundo discurso. O segundo discurso, ele já introduziu de uma forma diferente. Ele já conseguiu colocar, ele passou uma credibilidade porque ele conseguiu colocar algo que as pessoas têm que perceber no momento de crise. Tem que suavizar a situação. Não é que ele vai colocar algo errado, ou que ele vai mentir, ou que ele vai prometer algo que não aconteça. Não, ele simplesmente vai trabalhar o que a pessoa precisa naquele momento, mas de uma forma suave. Por exemplo, ele pode entender o modelo mental. Então, a pessoa que elaborou o discurso dele, ou ele próprio, né, geralmente tem um assessor que faz isso, ele deveria ter trabalhado essa suavidade no primeiro. Esse segundo, ele já conseguiu colocar isso. Outra coisa, você percebe o tom de voz junto com a expressividade dele, leve. Isso demonstrou uma leveza na hora de falar. Não estou dizendo que o discurso dele foi certo, que o discurso dele foi errado. Existiu essa questão técnica. Ele utilizou de pausas, a pausa ajuda muito. Ele colocou emoção. Ainda falta um pouco mais. Acredito que se ele colocar mais, vai ajudar mais ainda nesse processo. Então, olha a diferença de você pegar algo que você consegue trabalhar uma suavidade, ou seja, você trabalhar essa situação de uma forma mais leve. Você conseguir colocar isso com leveza, colocar o seu discurso com leveza, mesmo na crise, você consegue passar a mensagem. Outro ponto muito importante que nós precisamos observar é a questão da objetividade e clareza. Isso ele conseguiu muito bem. Bolsonaro é muito claro no sentido da sua mensagem, ele vai direto ao ponto. E ser direto ao ponto neste momento é muito importante, tá? Agora, o mais importante é nós fazermos essa comparação. Existiu sim uma diferença entre o primeiro e o segundo. Então, eu gostaria que você que gosta, que quer analisar, até mesmo para você gerir alguma crise, seja na sua empresa, seja enquanto político, seja em qualquer situação, assista os dois, porque você vai entender que existiu uma diferença
muito importante ali, de termos de expressividade vocal, não verbal, que é a expressão, e também a de conteúdo, a forma que ele escolheu as palavras.